sem aparecer e basicamente copiando e colando, você consegue fazer um extra replicando notícias do Mengão. Quer saber como? Clica no link que eu deixei na descrição ou fixado nos comentários. Plata, fala um pouquinho dessa estreia do Flamengo, do time principal no Campeonato Carioca, do seu belo gol no começo do segundo tempo. Sim, eu penso que a gente fez o que Felipe Luis falou para nós. Penso que trabalhamos muito para dar começo da pré-temporada para fazer o que ele pide aqui dentro do campo. Sabemos que ainda temos muitas coisas para melhorar, né? Pero penso que estamos no caminho certo. E nada, meu gol foi muito especial, muito especial para minha família. Também mudei o número também. Gosto do número 50 e penso que é muito mais especial ainda. Obrigado, Plata. Já aproveitar, o Juninho está aqui para conversar com a gente, o estreante do dia. Atacante Juninho chegando por aqui, estreante do dia. Juninho, fala um pouco como é que foi esses primeiros minutos nessa tua volta ao futebol brasileiro. Quase que já de repente já saiu um gol, mas foram o quê? 5 sessões de treino que você teve com teus companheiros. Tem muita coisa ainda a ajustar, pegar o tempo de bola com eles ainda. Sim, primeiramente, estou muito feliz, realizado. Lógico, é toda uma emoção estrear e ainda mais com a camisa do Flamengo. Eu acho que foi apenas 4 treinos, se eu não me engano. Estou entrosando aos poucos com os meus companheiros, mas é aquela coisa só jogador de qualidade no meu time, então nesse momento o que eu posso dizer é realizado e um sonho. Vi que no aquecimento, né, a torcida já começou a gritar teu nome. Acho que é muito bom para um jogador voltar para o país sentir isso. E me diz uma coisa, o pessoal tá pegando no teu pé porque você usava calça térmica quando ia pro treino, quando tava vindo pro jogo, porque na Europa era difícil jogar sem, né? Não, é um costume que eu tenho, não importa se tá calor ou frio, é um costume. Sempre treinei assim, por acaso eu jogo assim também. Mas é adaptação, lógico. Onde eu estava era muito frio, agora pega esse calor, não é fácil para mim. Mas em questão da calça, para mim é muito tranquilo. Valeu, Juninho. Obrigado. Bem-vindo ao Brasil. Obrigado. Entrevista coletiva, então vamos ouvi-lo sobre essa vitória lá no Mané Garrincha, Flamengo 2. Porque são jogadores muito polivalentes, versáteis e conseguem se adaptar a qualquer tipo de jogo e de pressão, né? Então elas vão acontecendo durante o jogo. O Volta Redonda também foi se adaptando durante o jogo e a gente conseguiu atacar bem contra a linha de 4, contra a linha de 5 e foi um jogo bem sólido da nossa equipe. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfa. Desculpa, faltou do Juninho, né? Desculpa. O Juninho, sabemos o jogador que ele é, o que ele pode nos ajudar, né, nesse modelo de jogo. Sabemos as características desse jogador, o perigoso que ele é para o nosso ataque e para a defesa dos adversários. Quando ele joga, e estamos felizes de que hoje ele pôde ter os primeiros minutos com a camisa do Flamengo. Sempre é um momento especial. Eu lembro minha estreia, então eu sempre falo, né, que primeiro jogo ele é muito especial. O teu telefone ele fica cheio, né? E ver ele com a camisa do Flamengo, dando a vida como deram todos os seus companheiros, eleva o nível desse grupo. Agora sim, boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, o Flamengo tem uma final à frente agora na Supercopa contra o Botafogo. Queria que você falasse da importância desses 2 jogos do Campeonato Carioca, né? Hoje contra o Volta Redonda e contra o Sampaio Corrêa no meio de semana, para essa preparação para a final. E se puder também falar sobre o Carlinhos ter ficado no Rio, ele que é o artilheiro do Campeonato Carioca. Obrigado. Não, o Campeonato Carioca, na verdade, a gente está ainda acabando a pré-temporada. Foram 2 semanas praticamente de treinos, onde hoje, né, 5 jogadores tiveram que jogar 90 minutos. Não era o ideal, porque existia uma progressão de 45, 60 minutos e agora 90. Mas são jogadores que se cuidaram muito, que estão muito bem fisicamente, que não tem nenhum problema por disputar esses minutos, né? Então acredito que seja um jogo bom para primeiro pelo nível do adversário, que foi campeão da Série C, e pela final que nós temos pela frente. Então é um jogo bom para se preparar. E agora, conforme vier os próximos jogos do Carioca, a gente assimilar cada vez mais esse modelo de jogo, os jogadores entenderem cada vez mais a ideia, os detalhes que tem nesse modelo, para a gente poder evoluir cada vez mais e ser um time cada vez mais difícil de ser pressionado. O Carlinhos ficou no Rio. Agora eu optei por trazer esses jogadores. Eles entraram de férias antes do tempo para poder jogar esses 4 jogos do Carioca.
Fez 3 gols nesses jogos, um jogador que a gente já sabe as qualidades que ele tem, e a partir daí agora nós vamos decidir quais decisões nós vamos tomar. Okay? Boa noite, Felipe. Mônica Alves, do Coluna do Fla. Parabéns pela vitória. Você ligou para o Juninho e teve participação decisiva para convencer o atacante a jogar no Flamengo. Como estão sendo, né, os contatos com o Danilo e o que você tem falado com ele? Falei com o Juninho por telefone, e o que eu falei para ele, eu falo para todos os jogadores sempre que eu começo a trabalhar, que eu não tenho compromisso com ninguém. É a primeira coisa que eu falo, e eu não prometo para ninguém que vão chegar aqui e ser titulares. Eles que têm que conquistar o lugar deles no time com bons jogos, com rendimento no campo, né? Então esse foi meu papo com o Juninho, e o Danilo não é jogador do Flamengo. Então eu não posso falar de um jogador que não é do Flamengo. Okay? Felipe, aqui. Rodrigo Ramos, RN, canal Time Web Sports também. Eu estou olhando aqui as estatísticas, né? O Flamengo teve 75% de posse de bola, 738 passes, 89% de acerto no passe. Está no começo da temporada. O que você tem a dizer sobre isso, né? Um time que está jogando do jeito que você terminou a temporada, em cima, né? Aqui o adversário teve 3 chutes, né, e não foram ao gol. Então, como é que você avalia esse jogo? E também eu queria perguntar uma pergunta mais: como é que você viu o Arrascaeta? Caiu bem com a camisa 10? Vamos lá, o jogo foi um jogo onde a gente teve uma imposição muito grande. Dominamos o jogo praticamente em todo momento e não paramos de tentar atacar o gol adversário. Eu pedi algumas coisas para eles específicas essa semana, que a gente precisava melhorar em decorrência do jogo anterior contra o São Paulo, onde foi o nosso primeiro jogo, perna pesada, time misto, e jogadores ainda se conhecendo essa química e melhorando essa química entre eles. Mas hoje já vi muita coisa do que eu espero da equipe, né? Então, primeiro dizer do time foi que eles desfrutaram, eles conseguiram se divertir com a ideia. Então, primeiro é isso que eu falei antes, eles compraram a ideia, a atitude deles dentro do campo foi exemplar, foi excepcional, todos eles obedeceram taticamente, teve uma obediência tática muito grande. Isso levou o time a ter uma facilidade na saída de bola, nas progressões das jogadas, e eles acabaram se divertindo com isso, tiveram a bola e tiveram paciência para abrir essa defesa do Volta Redonda, que muitas das vezes estavam muito fechados e muito baixas. E era uma coisa que eu vinha pedindo. Então eu vi evolução nesse sentido, mas em nenhum momento o time parou de atacar o gol adversário e de pressionar. Agora, temos coisas que evoluir ainda e vamos tentar continuar em eterna evolução, nunca paramos de aprender. O Arrascaeta, camisa 10, é bonito, né? Porque é um jogador que merece a 10 e é o nosso craque, tá aqui desde 2019, tem história no clube, merece, e tem o aval do Zico, que é o mais importante. Okay. Oi, Felipe, boa noite, tudo bem? Gostaria de fazer uma pergunta menos do jogo de hoje. O Flamengo, então, falando depois da vitória sobre o Volta Redonda lá no Mané Garrincha, lá em Brasília, por 2-0. Acho que tem um tema importante. Ele não quis falar naturalmente sobre o Danilo, porque não é jogador do Flamengo ainda, vai evitar oficialmente ainda falar dessa contratação, mas a gente sabe, tá lá na apuração dos nossos colegas no GE. Globo, que o Danilo já se acertou com o Flamengo, agora vai rescindir com a Juventus para assinar contrato. Mas me chamou a atenção uma frase na apuração, vou até dar o nome dos nossos repórteres aqui na apuração em relação ao Danilo, foi o Caê Mota quem trouxe essa apuração, de que o Felipe Luiz teve papel fundamental, conversou com o Danilo, assim como admitiu, fez com o Juninho, e deixou claro que o sistema defensivo girará em torno do jogador de 33 anos. Isso me chamou a atenção, porque mostra a importância que está dando para essa contratação e talvez traga indício do que pode ser o sistema defensivo do Flamengo com ele, né? Então, assim, o Danilo, ele pode, nos últimos anos, ele vem jogando como zagueiro. A não ser na seleção brasileira, que ele estava sendo utilizado como lateral direito. Mas ele pode ser utilizado tanto como lateral como zagueiro. Agora, a minha questão dessa primeira linha de 4 do Flamengo, você tem o Wesley pela direita, que está jogando muita bola.
que tem uma característica completamente diferente, é um jogador de apoio, que na verdade contrasta e tem o equilíbrio do lado esquerdo com o lateral Alexandro, que é um lateral que segura mais. Então, assim, justamente para você, quando você tem a saída do Flamengo, normalmente o Alexandro segura um pouco mais, o Wesley vai um pouco mais. E a dupla de zaga, assim, são dois jogadores que eu particularmente não mexeria. Agora, Léo Pereira e Léo Ortiz. Léo Ortiz, para mim, chamou atenção por isso, tecnicamente, né? é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, Léo Ortiz, na minha opinião. Então, acho excelente a contratação do Danilo, até porque, assim, é um jogador de nível técnico. A gente acabou ficando muito acostumado, né, com o Danilo da seleção e de uma seleção que não consegue engrenar, mas é um excelente jogador, não está à toa jogando nos maiores clubes de futebol mundial na Europa à toa, tem que ter muita qualidade. Então, acho que é um jogador, uma excelente contratação. Agora, eu acho que é muito mais no sentido de, como peça ali de alternativas, do que exatamente para criar um sistema no entorno dele. Pode ser que, de repente, já pensando, inclusive, na saída do Wesley, porque, assim, a janela fecha em dia 28, se eu não me engano, de fevereiro, mas se o Wesley não for nessa, muito provavelmente, do meio do ano ele vai. Agora, ainda assim, se a gente pensar ele como lateral direito, você teria dois laterais que têm uma função um pouco mais, como característica, uma função mais defensiva. Não é que não possam fazer, que não possam subir, mas, assim, acho que ficaria um pouco desequilibrado com relação do que é o Flamengo no momento ofensivo, principalmente pelos corredores do lado de campo. Mas a contratação é excelente. O Felipe deixou claro ali, não prometo vaga para ninguém, mas se vai girar em torno dele, no mínimo, assim, a liderança, talvez alguma coisa, para convencer o Danilo a escolher o Flamengo nesse momento. Porque ser titular absoluto, hoje, vendo o Wesley do jeito que ele está jogando, realmente é difícil, mas é lógico que ele vai ter uma utilidade aqui para jogar de lateral no Brasil, falando 33 anos, eu já tive 33 anos e quem se cuida, você consegue jogar. Você lembra? Tô brincando. Faz bastante já, é verdade. 9. E você se sente super bem com 33 anos, se cuidando, desde que você gosta de trabalhar. Lá ele não era um titular absoluto já há um tempo, e aqui também, pelo jeito, ele vai acabar não sendo, porque como zagueiro não tem como, essa dupla de zaga, os dois são muito bons, né, daquilo que eles entregam. Mas são muitos jogos, são muitos compromissos, você não sabe se alguém vai machucar ou não vai. Na oportunidade de negócio, é um nome gigantesco para você trazer para o futebol brasileiro. E se você jogar dessa maneira, ele vai atacar menos espaço naturalmente do que o Wesley, mas ele vai poder, com a inteligência do Felipe Luiz, ser muito bem utilizado para poder dar o retorno que é preciso para um time que naturalmente joga muito mais com a posse de bola. Saída de bola ele não tem problema, em organização em média ele não tem problema, e lá no final também não, porque ele tem todos os conceitos. Jogou agora de zagueiro, mas jogou no começo como um 8, como lateral agudo, ele tem realmente capacidades importantes. E de certa forma ele pode acabar fazendo com que dê mais liberdade também para os jogadores de meio campo, né? Também. O Flamengo de criatividade, de repente na fase defensiva ter um pouquinho menos. Tem muito para tirar daí, né? Tem muitas opções também, o Felipe Luiz. Vamos fazer o primeiro